Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre homossexualidade. Só que falar sobre homossexualidade geralmente é meio polêmico, as pessoas não entendem ou muitas vezes não acreditam que a gente pode deixar a homossexualidade. Então nesse vídeo de hoje é um vídeo que eu quero levar uma verdade que aconteceu comigo e que a minha intenção não é gerar ódio, não é gerar questão de preconceito, homofobia, até porque fui drag queen, vivi 12 anos na homossexualidade e eu tive um encontro com Deus em casa, né? A presença de Deus apareceu, era um calor, era uma unção que envolvia tanto o meu corpo que no dia seguinte, depois desse dia, eu amanheci diferente. Mas aí eu comecei a me questionar, o que aconteceu comigo? Por que eu estou sentindo esse sentimento diferente que eu estava sentindo? É sobre isso que eu gostaria de retratar para vocês, né? O que aconteceu comigo e foi isso que me fez deixar a homossexualidade e hoje se converter e estar nos caminhos de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, né? Para quem quiser acompanhar o texto. Está em Ezequiel 11:17, que diz o seguinte: portanto, diz assim o Senhor, Jeová: hei de ajuntai-vos do meio dos povos e vos recolhereis das terras, para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão delas todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O que essa passagem está querendo dizer? Pois essa passagem foi escrita por Ezequiel, ele foi um profeta do Antigo Testamento, e ele tinha profetizado que quando Jesus ressuscitasse dos mortos, né, ele voltaria aos céus e ele deixaria o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso grande ajudador, aquele que nos consola, que nos direciona, que nos joga assim tremendamente na presença de Deus, né? Que é Ele que nos fortalece a cada dia mais a nos santificar diante de Deus. Então, o que aconteceu comigo, Riquelmo, retratando nessa passagem? Como eu expliquei, eu nunca fui envolvido com nenhuma doutrina cristã, né? Eu só conhecia Deus como Deus, né? E eu entendia que Ele só queria que eu fosse feliz. E eu lembro que eu costumava dizer que a Bíblia foi feita por homens, que a gente não tinha que seguir a sério o que estava na palavra, e que Deus queria apenas que a gente fosse feliz, ou como a maioria das pessoas entendem, né? E vem Deus, né? Deus quer que você seja feliz, e Ele quer. Só que tem mais coisas aí. Então, assim, eu vivi na homossexualidade, e o que aconteceu comigo? Em casa, eu passei por algumas situações que perdi tudo que eu tinha, trabalhava num lugar super bom, tinha um salário muito bom, tinha meu apartamento recém-reformado, assim, né? Comprado tudo novo, tinha um salário realmente legal. E o que aconteceu? Deus permitiu que puxasse meu tapete, que eu perdesse tudo, que eu ficasse numa situação de depressão muito forte, na qual eu já era um pouco depressivo, assim, nos meus conflitos desde criança. E eu sempre consegui, né, caminhar com isso. Beleza. Só que aí quando aconteceu esse problema comigo de perder tudo, porque imagina, você tá super bem, com salário legal, vivendo sua vida intensamente, e mesmo assim eu sentia que faltava algo assim dentro de mim, que eu não sabia explicar bem o que é, mas aquela ansiedade de sempre ter que sair, de estar ficando com alguém, de estar indo para uma balada, de estar bebendo, de estar curtindo a vida, porque isso sacia, é prazeroso também, né? E só que eu não sei vocês, mas comigo eu sempre acordava no dia seguinte com uma sensação de oco, assim, de vazio, e que parece que faltava algo em mim que eu não entendi ainda o que era, né? E aí beleza, o que aconteceu? Eu fiquei numa depressão muito forte. E eu estava um dia sozinho em casa e simplesmente eu estava deitado no chão com um fone de ouvido
no YouTube, aí eu cliquei lá numa oração, que às vezes eu escutava, né, que eu via no YouTube, e nessa oração falava, eu entregava minha vida a Deus. E eu estava num grau tão grande assim de depressão que eu acordava todos os dias com sensação de buraco mesmo, assim, parecia que algo estava me puxando para o fundo, sabe? Eu não sabia o que fazer, para onde ir, ou se eu voltava para minha casa dos meus pais, né, que é lá em Natal, Rio Grande do Norte. Só que é tão ruim, né, a gente crescer na capital, né, e tipo assim, ter uma posição profissional bacana e você realmente, né, crescer. E do nada você perder tudo isso, tem que voltar para casa. E eu não queria voltar, eu queria lutar, né, e dar essa volta por cima. Só que eu não sabia como e já estava desistindo, né. E nesse dia eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu cansei da minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou endividado. As pessoas não entendem o que eu passei. As pessoas me julgam. As pessoas julgaram o meu trabalho, julgaram a minha pessoa, que eu não valia nada. Que tudo que eu fiz lá não serviu de nada. Então pensa, você perde tudo, as pessoas te julgam. Você não sabe o que fazer, você está endividado, né? Então você fica num buraco que você não sabe o que fazer mais. E aí foi o que eu falei para Deus, Senhor, eu cansei. Eu poderia ter dado uma loucura aí de beber demais, de usar alguma droga ou qualquer outra loucura. Hoje em dia, qualquer pessoa está propícia a isso. No desespero, da loucura, da angústia, né? O que a gente pode fazer? Foi quando eu falei para Deus e falei, Senhor, eu cansei da minha vida e eu coloco dentro de ti, porque eu já não sei mais o que fazer, depois de escutar essa oração. E foi quando eu senti um calor assim que envolvia todo o meu corpo, forte, um calor de noite no meu quarto, frio, né? E esse calor envolvia meu corpo. E era uma unção, e era um arrepio que era assim, forte, que envolvia todo o meu corpo. Era a presença do próprio Deus na minha casa, envolvendo todo o meu ser. E foi algo tão forte, que envolveu tanto o meu peito, assim, que eu não tenho como explicar a sensação. E eu apaguei. E quando foi no dia seguinte, o que aconteceu? Eu senti uma espécie de paz, de gozo, de alegria. E era algo que eu nunca realmente senti na minha vida. Não, nunca senti algo como isso. E a sensação era o quê? Parecia que eu estava preenchido com algo que me faltava, que desde criança eu sentia isso, que parece que faltava algo na minha vida que eu não entendi o que era. E o que me traz isso? O que eu quero trazer para vocês isso? Deus dá um novo coração e um novo espírito. O Espírito Santo, ele começa a fazer morada em nós. Eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu já sentia no mesmo dia os frutos do Espírito, que está escrito aqui: amor, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Era algo que eu não tinha como explicar, mas tudo que eu estava sentindo antes mesmo de eu estudar a palavra, de entender que eu nunca me envolvi com nada, tudo que eu sentia está explicando aqui na palavra. Os frutos do Espírito, tudo isso eu estava sentindo. E eu me questionava, nossa, mas o que é isso que eu estou sentindo, né? Eu nunca senti isso na minha vida. E automaticamente eu fui deixando. Não sentia mais vontade de bebida, não sentia mais vontade de balada. E aí é que entra a questão da homossexualidade. Antes de eu procurar a igreja, que isso foi mais ou menos em setembro, acho que eu só procurei a igreja por média de uns 4 meses depois. Eu me relacionei, né? Tava seguindo a minha vida. Eu entendia que eu era o mesmo, mas porém estava diferente. Só que aí quando eu fui me relacionar com outros homens, né? Que era meu estilo de vida antes, eu comecei a me sentir mal. Eu sentia um oco dentro de mim, eu sentia que minha carne pesava. Eu me sentia incomodado, eu não me sentia mais com desejo ou com vontade de querer estar naquela prática. E eu comecei a me questionar, mas eu falava assim, mas peraí, por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou conseguindo mais, né, me relacionar com a minha realidade de vida que era antes? E aí é que vem, o Espírito Santo de Deus testifica tudo aquilo
que não é da vontade de Deus, que ele nos joga assim absurdamente diante do caminho de Deus. Porque a gente começa a entrar num processo de santificação, que o que nos faz lembrar. Quero perguntar para você, se você crê em Jesus, se você vê Jesus como o amor, né? Hoje ele é muito visto como o Deus do amor. Ok. Mas você sabe o porquê que Jesus foi crucificado? Você sabe o porquê que Deus, aquele Deus que muitos amigos meus aí criticam, né? Que falam que é o Deus do Antigo Testamento, o Deus que, né, manda matar as pessoas, o Deus julgador. Realmente, ele é Deus. Ele é amor, ele é justiça e fogo consumidor, né? Só que aí vocês têm que entender, esse próprio Deus do Antigo Testamento, em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, juntamente com Jesus nos céus, olhou para a humanidade e viu que as pessoas estavam se perdendo no pecado, né? E vocês têm que entender que Deus é uma santidade. E ele não se mistura com o pecado. Desde que o pecado entrou na vida do homem, desde Adão e Eva. Então, Jesus veio com a missão, amando do Deus Pai, para ser crucificado, né? Para ser usado como sacrifício humano, para pagar o nosso preço dos nossos erros. Então, nisso eu quero falar para você que se você vive homossexualidade, ou se você vive algo que não provém da vontade de Deus ou da palavra bíblica, não se sinta julgado, não se sinta ameaçado, porque como eu tive minha experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo que me fez deixar a homossexualidade, é uma coisa que eu questiono a vocês a procurarem em espírito e em verdade, e que permitam que o Espírito Santo de Deus e que o próprio Deus, que é o próprio Deus, habite no seu coração, que você abra a porta da sua casa para ele fazer morada. Porque não vai ser exatamente eu, não vai ser alguém da igreja, não vai ser alguém da rua, não vai ser alguém de casa. Vai ser o próprio Deus que vai aparecer e se manifestar na sua vida, e ele vai falar com você. Eu lembro que quando eu percebi que eu não estava tendo mais desejo sexual e aquilo me incomodava, eu não conseguia mais me relacionar, o que aconteceu? Eu entendi que Deus não queria mais que eu vivesse essa prática. E foi, quando eu entendi isso, parece que Deus estava falando assim no meu ouvido: filho, você tem que fazer uma decisão. Não tem como você caminhar comigo vivendo essa prática. E foi o que eu entendi. Eu falei, cara, Deus está me chamando. E desde aquele dia que eu tive um encontro com Deus, que eu fui batizado com o Espírito, e que Deus me curou da minha depressão, pelo qual desde criança eu tinha algo mal resolvido em mim, mas que depois daquele dia do meu encontro com Deus, essa depressão que eu tinha sumiu. Hoje eu vivo a paz, eu vivo os frutos do Espírito, e foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, que falou que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, a pessoa que tem realmente a real liberdade, ela vai se manter presa numa prática ou em algo? Deus, ele não veio para condenar ninguém. Jesus foi morto na cruz para salvar a todos, sem acepção de pessoas. Então é isso que eu queria questionar com vocês. Jesus é amor, mas ele é justiça. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente tem a oportunidade de se arrepender, porque Jesus, ele veio, pregou a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ele pregou o arrependimento. Arrependei-vos, pois o grande dia do Senhor está chegando. Vai chegar um dia que Jesus vai julgar a todos pelos seus feitos. Eu vou prestar contas, você vai prestar contas, todos nós vamos prestar contas. E só aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Então, gostaria que vocês agora fossem para João 3. Eu queria falar sobre outra coisa aqui também. Em João 3, Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento.
Jesus Cristo, ele queria que a gente nascesse novamente. É necessário nascer novamente. Que isso dá continuidade do meu testemunho e do que eu quero falar para vocês hoje. Aqui diz o seguinte em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus, se não for com ele. Jesus respondeu-lhes: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos disse-lhe: como pode porventura um homem velho nascer novamente no ventre da sua mãe? Né? E aqui Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. E não te maravilhes de ter dito isso. É necessário vos nascer de novo. Então, Jesus, ele veio com o propósito de nos salvar, né? Porque todos nós estávamos condenados ao pecado e vivendo na prática do pecado é impossível chegar diante de Deus. E só através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, que vamos ser justificados diante de Deus. O inimigo, o próprio diabo, talvez no dia do julgamento, ele vai querer te levar para ele. Só que se você tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus vai dizer: não, esse é meu. Esse aqui está justificado, meu Pai. Eu justifico diante de ti, porque ele me aceitou como Senhor e Salvador e se arrependeu das suas práticas. Então Jesus, ele pregou arrependimento e santidade, e que é necessário nascer novamente. Eu lembro que quando eu decidi batizar nas águas, foi algo muito forte. Porque o dia do meu batismo, que inclusive vai ser agora, né, no dia do Orgulho Gay de Campinas, né? Olha que interessante. Como que, de alguma forma, Deus falou nesse dia, né? Porque eu fui rainha da parada de LGBT, né? De uma certa forma eu fui meio que militante, eu briguei pela causa e brigo hoje pela questão que ninguém tem que ser perseguido por questão de pensar diferente ou de agir diferente. A gente tem que amar uns aos outros, que é como assim diz a palavra, mas amar a Deus sobre todas as coisas. E a questão aqui não é atacar ninguém, mas é trazer uma verdade bíblica. E eu lembro que era eu descendo as águas, assim, desculpa, as águas não. Era eu descendo a rua aqui, né, da José Paulino, que é uma rua antes da própria parada, né. E eu via todo mundo passando assim, subindo para a parada gay, e eu descendo as ruas, né, descendo a rua até a igreja, que foi o dia do meu batismo. E o batismo, ele significa o quê? Que você aceita Jesus, que você vai seguir a Jesus e que você dá testemunho mediante a todo mundo que você vai deixar as coisas do mundo para trás e que hoje você é de Jesus Cristo e que você vai viver a vontade e a palavra e vai seguir, né, a vontade do Senhor. Então era eu descendo a rua em caminho do meu batismo, morrendo para o mundo e nascendo novamente como uma nova criatura. Pois a palavra fala que é necessário batizar na água, que foi o que eu fiz, e no Espírito, que eu fui batizado no Espírito. Então, o Espírito Santo, se você hoje, esse questionamento que eu quero que vocês pensem, né, Jesus, ele veio não exatamente para os justos, que se acham justos, mas Jesus veio para os oprimidos, para aquelas pessoas que estão se sentindo mal, que não têm uma direção ou que não se sentem felizes ou de alguma forma precisam de ajuda. Então, eu vejo como vários amigos meus que vivem na homossexualidade. Muitos deles são velhos hoje, sozinhos, alguns sofrem de depressão. Inclusive teve um, acho que foi ano passado, tirou a própria vida. É triste comentar isso, mas é necessário. Então, tipo assim, se você quer viver a homossexualidade, amém. Deus não força ninguém a nada, mas será que essas pessoas que não estão felizes, ou como eu já me questionava se
se isso era um estilo de vida para mim mesmo, se realmente eu nasci assim, eu creio que não. Eu creio que ninguém nasce assim. Eu acho que existem vários motivos que nos faz levar, né, a vida da homossexualidade. Mas eu quero dizer para você hoje que existe um Deus que ama, existe um Deus que liberta, existe um Deus que, se você clamar pela sua solução, Ele vai te ajudar. Mas para isso, você precisa abrir a porta do seu coração e decidir seguir Ele com a verdade, com espírito e verdade. Porque quando eu decidi batizar nas águas, eu não entendi. Eu falava assim: Pai, e agora? Como que eu vou deixar de ser gay, né? De viver a homossexualidade? Porque eu não me via ficando com mulher. Eu entendi assim: nossa, e agora? Como é que vai ser isso, né? Só que aí eu não olhei para trás. Por quê? Eu vivi 12 anos na homossexualidade. Eu só vivia, né? Eu só conhecia pessoas que às vezes ficavam comigo 2 ou 3 vezes e depois não queria mais. E o mundo gay é muito assim. Não vou generalizar, mas é uma verdade. Então eu pensei assim, cara, se Deus apareceu na minha vida, Deus curou de uma depressão, né? Porque até hoje, nunca mais na minha vida eu senti algo, eu senti o que eu sentia antes. Eu sinto hoje todos os frutos, né? E Deus está me chamando. Falou realmente que não tinha como eu caminhar com Ele e viver na prática de vida que eu tinha. O Espírito Santo testificou isso para mim. Então, eu não vou olhar nem para trás. Eu falei, não, se Deus está me chamando, Ele proverá tudo. E é o que aconteceu. Hoje eu não sinto a mínima vontade. Hoje eu estou muito feliz, a qual nunca tive na minha vida inteira. Hoje eu me sinto feliz em pregar a verdade do Senhor, de levar a palavra de Deus, de poder ajudar aquela pessoa que está precisando de ajuda, de dar direção para essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas ficam, como eu estava, confuso. Como que eu vou sair de uma coisa que eu não me vejo? Só que Deus coloca um novo coração. Deus dá um novo espírito. Deus, na sua perfeição e na qualidade de Deus, como o Pai que te ama, Ele vai te dar uma vida abençoada. Que hoje eu testifico para vocês. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida hoje, seguindo a palavra de Deus, seguindo as leis de Deus, seguindo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque vocês queiram ou queiram não, Jesus um dia vai voltar. E Jesus espera e deseja que todos nasçam de novo e que tenham um novo espírito, porque é necessário. Então a gente precisa se santificar para um dia estar na presença de Deus. Então talvez para você que não se sinta feliz de estar na homossexualidade, ou de talvez de entender que Deus tem algo muito maior na sua vida, você pode buscar Ele. Você pode buscar essa verdade. Porque eu creio, não só como eu, mas o pastor Flávio Amaral, o Pedro Ramon também, que é um outro rapaz, que foi drag queen também. Tem um outro menino no Rio que eu conheci, que também hoje é casado, está muito feliz. Gente, existe caminho sim para você que talvez deseje ou permita que Deus venha operar isso na sua vida. Por isso que eu estava sentindo desde ontem para cá, que eu tinha que publicar esse vídeo, que eu tinha que passar esse feedback para vocês, essa verdade. Porque Jesus, Ele está sempre ao nosso lado. Para você ter certeza, Jesus ele é onisciente, Ele sabe de todos os meus pensamentos. Jesus ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. E Ele também é onipotente, como Deus o Todo-Poderoso. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, Ele é o único Deus vivo da história, que foi visto, né, crucificado, morto e sepultado e ressuscitado. E por média de 500 pessoas viram a mesma cena dele subir aos céus, né? Então eu vi que tem até umas histórias aí de alguns ateus americanos que tentou tanto justificar que era falsa a história de Jesus, que no fim ele se converteu e hoje virou até pastor, né? Então, gente, é muito verdade. Eu falo que esse Deus é verdadeiro porque eu conheci Ele antes mesmo de tudo, porque eu vejo que o próprio movimento, às vezes muitos amigos meus que são, né, gays hoje ainda, questionam que muitos gays que se convertem são pessoas influenciadas pelos pastores a deixar a prática.
ou quando vejo que tem alguns gays que tentaram, né, fazer essa mudança e talvez não conseguiram. Talvez, não posso julgar a vida de ninguém, eu sei que posso falar por mim, só que quando eu decidi caminhar com Deus, eu não olhei para trás, eu só olhei para frente. E abri mão de todo o meu passado, porque eu sei que viver a real presença do Senhor e amor dele me sustenta todas as minhas necessidades. E que eu creio que assim como Deus tem um plano para mim, que Deus está me dando a direção de uma vida boa, perfeita e agradável mediante a vontade dele, é algo sobrenatural. E eu gostaria de levar esse sobrenatural para a sua vida. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo venha abrir a sua mente, que existe sim um outro caminho. Deus, na sua qualidade de perfeição, realmente ele fez Adão e Eva, ele fez um homem e fez uma mulher, na qual gera uma vida, que é o que Deus é vida, Deus é luz, né? E Deus, ele não quer complicar a vida de ninguém. Então, às vezes, pessoas que optam a uma mudança de gênero, né? Mulher com mulher, homem com homem, às vezes tem que se sujeitar a outra pessoa que não faz parte desse casal para poder gerar uma vida, né? Então, Deus não faria isso. Deus é perfeito. E não se sinta pressionado ou não se sinta ameaçado pelo fato de eu falar isso. Porque da mesma forma que Deus me alcançou, o meu encontro foi diretamente com Deus. Só depois eu fui buscar a palavra, só depois eu vim entender que tudo que aconteceu comigo está na palavra de Deus. Uma das experiências, Deus dá várias experiências para cada pessoa. Uma das experiências que Deus me deu em sonho, Deus me deu 2 palavras bíblicas na qual eu nunca tinha lido. Eu vi essa palavra no meu sonho e quando eu acordei e fui buscar a palavra, estava lá. Porque antigamente, antes de eu me converter, antes de eu ser convertido, eu pegava a palavra e dizia que ela era feita por homens, que eu não tinha que levar a sério. E hoje Deus me dá experiências de eu ver passagens bíblicas em sonhos. Deus revelou isso para mim, dele dizer o quê? Que a minha palavra é a verdade. Que Deus estava me testificando aquilo que eu estava pregando antes. E que hoje eu acredito plenamente na palavra de Deus. Então eu questiono vocês, gente. Questionem na sua qualidade de vida, seja lá qual for. Tentem se encaixar com aquilo que Deus preparou para a gente. Porque eu tenho certeza, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem algo perfeito para você. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. E eu espero e peço ao Senhor que o Espírito Santo entre na sua vida, que traga essa verdade, que só Ele vai testificar no seu coração. Que Jesus abençoe o seu dia e que a verdade do Senhor venha abençoar e te direcionar mediante ao Senhor e a sua vontade. Por isso que neste dia de hoje eu só agradeço e farei mais vídeos retratando sobre sexualidade, sobre homossexualidade, sobre heterossexualidade, porque vamos deixar uma coisa muito bem clara. Deus não faz acepção de pessoas e muito menos de pecado. O que existe a diferença é que existe o preço do pecado. Para cada lado determinado a pessoa tenha cometido o seu. Então, quem vive a homossexualidade é uma pessoa amada por Deus. E Deus espera conquistar essa pessoa. E que ela permita realmente abrir o seu coração. E que a verdade dele venha conquistar a sua vida. Eu agradeço realmente. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.